Hola, buenos días a todos. Bienvenidos a nuestro primero The Bridge en español. Ya tuvimos como que 9 encuentros, pero este es el primero que va a ser en español. Los otros fueron todos en inglés. Y a partir de este evento ahora vamos a tener entonces un encuentro en español y el otro mes en inglés. Entonces, algunas cosas acá que gostaríamos de comunicar a ustedes. Primero, espero que todos estén escuchando bien. Si tienen algún problema, por favor, pongan en el chat. Y entonces, este encuentro va a ser grabado. Entonces, después esto va a estar disponible en el YouTube, el canal de YouTube de ISIC, ISIC. ¿No? Y también, por favor, mantener los micrófonos apagados. Y cuando entonces, por el momento, para hacer preguntas, usted entonces puede poner el micrófono. Entonces, ¿cómo va a funcionar este encuentro? Van a ser 30 minutos con la conferencista Marlo Balona, después van a ser 50 minutos de debate, donde ustedes van a poder hacer preguntas referente al tema que la profesora Marlo está trazando hoy, y después en el final vamos a tener 10 minutos de trabajo energético, ¿sí? Y entonces, déjame presentarnos, nuestra conferencista de hoy es la profesora Marlo Balona. Marlo Balona actúa en el campo científico de las ciencias projeciología y concienciología desde 1986. Educadora, articulista internacional, verbetista, autora de los libros Síndrome del extranjero y Autocura a través de la reconciliación en portugués y español. Es fundadora, docente e investigadora desde 1988 a 2015 en la primera escuela concienciológica, el Instituto Internacional de Projeciología y Concienciología, IIPC. Y actualmente es voluntaria de la Unión de las Instituciones Concienciocéntricas Internacionales, la UNICIN. Es como holomemorialista, curadora y consultora histórica de la holomemoria de la concienciología y consultora técnica en concienciología para el proyecto Transmedia Balzac en Foz do Iguaçu. Entonces, la profesora Marlo hoy nos trae el trabajo, ¿no?, de presentar una retrospectiva de más de 3 décadas de contribuciones de las ciencias projeciología y concienciología en el campo de la cultura general parapsíquica y los reflejos personales prácticos de la sistematización científica de este conocimiento y la autoinvestigación. Entonces, con ustedes acá, la profesora Marlo Balona. Muy buenos días. Muchas gracias, Carla. Muy buenos días a todos. Buenas tardes para algunos, tal vez buenas noches para algunos otros. Entonces, es un placer inmenso poder compartir un poco de mi experiencia y también hablar de estas ciencias, concienciología y projeciología, que llegaron para mudar, para cambiar, no el mundo, pero cambiar el científico, lo que es mucho más importante. Entonces, estamos aquí para apresentar esta visión panorâmica. Eu dizia a Paulo há pouco tempo, quando charlávamos os dois, que é muito importante para aqueles que estão chegando agora de muitas partes do mundo, são os neo-intermissivistas, aqueles que tiveram seguramente um curso com disciplinas muito especiais antes de resomar, de volver ao renascimento físico. Então, é muito importante que eles tenham uma noção de como todo isto foi realizado por um grupo tão pequeno de pessoas. Hoje, com vocês aí afuera, em diversos países distintos, cidades distintas, culturas diferentes, pero estão hermanados de alguma forma e sintonizados por uma ideia em comum, que é a evolução da consciência. Então, quando nos reunimos em prol da evolução da consciência, temos muito mais força, mesmo se somos uma muito pequena minoria diante desta vastitude, desta imensidade que é a população do planeta Terra. Somos importantes porque somos, mais ou menos, isso se pode de alguma maneira
imaginar que seamos um grupo aún reduzido de pessoas reunidas por um tema tão avançado, que é estudar a coisa mais importante do planeta, que não é o cérebro físico, como muitos pensam, ou mesmo o homem ou a mulher, é estudar a evolução da consciência, que somos nós agentes de nossa mudança e de cambio em muitas outras vamos dizer, de segmentos da sociedade. Então, somos poucos, mas somos agentes de cambio, de mudança profunda no comportamento das pessoas, e isso de uma maneira lógica, laica, técnica, científica, e de uma maneira clara, e também sem imposição de conhecimento de qualquer tipo, seja nuestra fórmula é sempre a de informar e não de tentar convencer aqui que seja. Então, me gostaria também saber se estão me compreendendo bem, porque há muito tempo não falo espanhol, apesar de haver vivido em 2 países de língua hispânica, como a Argentina por 5 anos e também em Barcelona, na Espanha. Então, a ideia é trazer a vocês um pouco desta matéria, projeciologia e conscienciologia, e se há algo que eu diga ou que não tenha a boa compreensão, eu pido a Carla ou a qualquer de vocês que me corrijam, que me apontem o que é necessário dizer, ok? Então, podemos começar por aí? Entramos no tema? Então, temos alguns slides, alguns quadros para acompanhar o que vamos dizer. Projeciologia, conscienciologia, cultura parapsíquica e autoinvestigação científica. E aqui há uma frase que se supõe ser de Leonardo da Vinci, o grande investigador, artista de Itália: a experiência é a madre de todas as certezas. Então, para nós, me gostaria passar aqui outro slide para já mostrar. Pode ser? Esta é a base de nossa charla. Esta é a base da vida. O princípio da descrença ou da incredulidade. Não creia em nada, nem sequer em lo que lhe informamos aqui hoje. Eu, experimente, tenha suas próprias experiências. Se eu, de isto que eu digo, se vocês têm uma experiência que pueda comprovar-lo, estamos bem. Se não, descarte, olvide e passamos adelante. O mais importante é manter o senso de descrença, de incredulidade e o senso crítico para todo o que está agora por venir, ok? Bom, aqui está. A chave para o êxito científico em qualquer campo é este princípio. Nós vamos pautar esta nossa charla, este nosso debate, esse compartilhar de informações justo por esta base. E o grande desafio para todos nós é evitar este princípio da incredulidade com o princípio personal da desconfiança. Porque a desconfiança é uma postura anticientífica. Ela pode anular, esterilizar e impedir a compreensão de qualquer coisa. Então, o espírito científico, de hecho, verdadeiro, real, ele está sempre aberto a escuchar o que seja novo e aplicar, experimentar. A conscienciologia e a projeciologia não são ciências como as demais convencionais. Elas propõem um novo estilo de vida. Elas chegam para trazer qualidade de vida para as pessoas. Não importa em que país estejam, em que cultura estejam e que tipo de formação convencional ou não tenham. O que importa é que a consciência é muito semelhante por suas necessidades e muito distinta no modo de buscar as soluções para essas necessidades. E é de isso que vamos falar e vamos falar em seguida. Para nós é importante dizer que o propositor dessas ciências, da qual vamos falar agora mesmo, e também deste investigador, era trazer justamente a projeciologia, que é a ciência que estuda um fenômeno natural que se chama experiência fora do corpo. Esta investigação, ela tem por base a história da humanidade, porque desde os tempos mais remotos, da antiguidade, em praticamente todas as culturas se habla de um fenômeno.
de que quando estamos dormidos, ou que desmayamos, ou temos alguma dificuldade para manter a vigília física, nossa consciência, o espírito, o alma, lo que sea, deja el cerebro físico y puede manifestarse en su totalidad, en su real identidad, que es la identidad extrafísica. Es como el alma o el espíritu, como llamaron en la filosofía o mismo en la religión. Pero la ciencia tiene la obligación y el compromiso de traer los hechos, y si posible, comprobados por la propia experiencia de cada uno. Y es por eso que el profesor primero eligió la proyecciología, un fenómeno universal, como base de la cultura científica de la concienciología, porque la concienciología estudia el agente de la proyección consciente, que es usted, yo y todos nosotros. ¿Está bien así? Entonces vamos seguir, vamos proseguir. Passemos a outra ideia. Então, essas retrospectivas de 3 décadas, porque esta ciência foi proposta oficialmente em 1981, é justamente para oferecer cultura parapsíquica. A maioria das pessoas tem experimentos parapsíquicos. Isso faz parte de nossas ferramentas de manifestação. Además de los 5 sentidos, temos ferramentas muito especiais, justamente perceber energias e perceber as consciências que já não têm corpo físico. Porque isto podemos comprovar quando nós mesmos deixamos o corpo físico durante o sonho comum e, desde logo, percebemos outras pessoas amigas já falecidas, tenidas como falecidas, e que, mientras tanto, continuam atuando muito bem, com toda a sua potencialidade e integridade da personalidade, fora do corpo físico, em outras dimensões. Então, vivemos aqui em mundos paralelos, o mundo físico, nós mesmos, consciências intrafísicas, e aqueles que já deixaram o corpo físico, que é nosso futuro, amanhã ou depois, ou em qualquer tempo, também vamos a viver esta realidade. O professor Waldo Vieira se dedicou toda a sua existência a oferecer e compartilhar os hechos, os fenômenos encontrados com a projecciologia, además de la experiencia fuera del cuerpo, la experiencia con las energías, la experiencia de telepatía, la experiencia de clarividencia, la percepción de objetos y sus energías. Entonces se abre ahí todo un mundo de información. E esta divulgação científica desta metodologia que interessa miles de científicos, estudiosos e, sobretudo, a los próprios projetores e projetoras, nós mesmos, isso permitiu romper, finalmente, o velo que mantinha a ciência convencional, impedindo as investigações de outra natureza. Hoje mesmo, e estes dias, estive lendo obras do professor J.H. Banks, Heine, conhecido como o professor Heine, o propositor da parapsicologia. E ele mesmo teve muitíssimos problemas em la medida que comprovava a existência da telepatia ou da clarividência e que a própria ciência negava os hechos descobertos. Então, os científicos são pessoas como nós, com todos os defeitos e todas as qualidades de nós mesmos. E muitas vezes a realidade, a verdade relativa está presente e a ciência nega esta realidade. E é bueno recordar o investigador, o professor Pasteur, Louis Pasteur, o investigador francês, que delante da Academia de Ciência levou ao microscópio para mostrar os seres minúsculos que habitavam nosso corpo, e um dos científicos afirmou categoricamente: eu os estou vendo, pero não lo creio. Então, há crença em la ciência. A ciência é uma atividade humana como qualquer outra e que tem suas dificuldades em aceitar todo o que não seja parede, corpo físico, realidade, a computadora, enfim, é uma pena, uma lástima lo que temos para hoje. E a nós interessa muitíssimo investigar os estados modificados da consciência. É também conhecido como estados alterados, pero alterados não se sabe de quê. Se pode entender, por vezes,
de uma maneira equivocada, que seria um estado patológico, e não é. Um estado modificado de consciência significa um estado distinto da vigília, como estamos agora, devidamente despiertos e hablando. Este é o estado da vigília física ordinária. Todos os estados que diferem, que são distintos da vigília, são chamados os estados modificados de consciência. E dentre estes estados, a experiência fora do corpo é um destes. Pero temos também o desmaio, a pessoa pode estar em um coma, por exemplo. Um instante, por favor, desculpen a interrupção, pero pode desenchufar, por favor? Graças. Então, como dizia, os estados modificados de consciência permitem descobrir que temos muitíssimas outras possibilidades de manifestação, además do habla, do gosto, do tacto, enfim, de todos esses sentidos que já são ampliamente conhecidos por todos nós. ¿Me compreendem hasta aqui? ¿Está tudo bem? ¿Querem dizer algo? ¿Podremos seguir? Muy bien. Cuerpo, lo más importante de estas investigaciones desarrolladas por vários investigadores, pero que el profesor Vieira tuvo el privilegio y el coraje, vamos decir, la audacia, la osadía de organizar una ciencia para estudar o fenômeno da projeção consciente. Com que objetivo? Comprovar cada um por si mesmo a existência de um outro corpo, tão objetivo quanto este corpo físico, que é o corpo extrafísico, o corpo foi chamado corpo astral, espírito, perispírito, lo que seja, psicossoma. Esta expressão é muito clara porque psico quer dizer relativo à psique humana, da consciência, e soma corpo. Então, é um corpo que não é físico, que é um corpo psíquico, pero que atua em outras dimensões durante o sonho ou o relaxamento comum da pessoa, e que também pode ser visto em certas ocasiões, quando pessoas já falecidas aparecem para nós, surgem em nossa realidade física, para aqueles que consideramos os parapsíquicos ou clarividentes, aqueles que têm uma visão desta dimensão mais etérea, mais transparente, diáfana, e que é perceptível por as pessoas mais sensíveis. Então, pensamos que nós temos com muita facilidade a capacidade, nós consciências intrafísicas, porque há um término no espiritismo que não corresponde, que é encarnado, desencarnado. Essa cultura não corresponde, porque a consciência não está dentro de nada, ela é muito mais, vamos dizer, ela é o motorista, lo que dirige o corpo físico, o programador, mas não é o programa. Então, é bem importante que cada um consiga aumentar seu nível de discernimento, e achamos que o fenômeno da projeção consciente pode oferecer para a pessoa todo o que as religiões não conseguiram passar hasta agora. E mesmo o materialismo histórico tampouco conseguiu, porque, apesar de todos nós nos perguntamos sempre, como vim a estar aqui? De onde saí? Onde estava antes? Com quem estava? Em que dimensão? Haciendo o quê? Não é possível que eu pueda nascer aqui já com um acervo grande de conhecimento e que meu irmão, ou meu padre, ou minha madre, ou meu marido, ou meu esposo, ou meu filho não tenham a mesma experiência que eu. Então, nós não somos tontos, nós reflejamos, nós temos capacidade crítica, já nascemos para isso. Dizia um grande pensador do século XV, Nicolau de Cusa: pensar é juzgar. Juzgar é julgar, né? Tá certo, juzgar. Então, se estamos aqui é para observar todo, analisar e aumentar nossa madurez. Seguimos?
Eu hoje hago parte de um projeto que eu mesmo propus em 1997, que é o acervo documental histórico destas ciências. Eu mesma hago parte do patrimônio desta ciência, porque tenho mais de 3 décadas de conscienciologia e 7 décadas de vida intrafísica. Então, estou habilitada a falar de todo isso. Então, aqui temos que a última publicação em el universo espírita de professor Waldo Vieira, que nasceu em uma cidade de Minas Gerais, que se chama Monte Carmelo, em 1932, e ele desativou sua soma em 2015, último. É um médico, investigador, parapsíquico, e ele esteve psicografando um livro que nós preferimos chamar de uma pangrafia, porque ele utilizou vários fenômenos, que se chamou Cristo Espera por Ti, um romance basado em hechos reais. Isto em 1965, e em 66, o professor já deixou o movimento espírita para dedicar-se exclusivamente à investigação da consciência. Por quê? Porque em los cânones, los parâmetros da religião espírita, que é uma secta cristiana, não havia espaço para este tipo de investigação. E publicou, então, as projeções da consciência, Diário de Experiências Fora do Corpo Físico. Este livro está à disposição de todos, por internet, para download gratuito, e também existe o livro traduzido para os interessados. Em setembro 6, foi a fundação do primeiro grupo de investigações Centro de la Consciência Contínua. Podemos seguir. A publicação do livro Projeciologia, Panorama de Experiências da Consciência Fora do Corpo Físico, já é um tratado. O professor levou 19 anos preparando esse tratado para justamente trazer à luz o campo de investigação com todo o que uma teoria necessita, además da prática. A estrutura, a dinâmica e também a evolução. Ele estudava um fenômeno que seria provocado por la consciência, nós mesmos. E entramos em todo isso a partir de janeiro de 88, com a fundação da primeira escola. Eu tive o privilégio de participar tanto do Centro da Consciência Contínua, em 1986, como em 88 já fazia parte do corpo docente do IPC. E também sou a propositora do primeiro programa de capacitação de docentes em Conscienciologia e Projeciologia, e personalmente capacitei mais de 400 professores dessa área. Entramos em um período internacional em 93, com centros educacionais aqui na Argentina, em Buenos Aires, onde estive à frente, e outros países, Estados Unidos também. Em 94, o professor publicou os 700 experimentos da conscienciologia, justamente para atrair a parte que havia sido experimentada. Projeciologia é a parte experimental e conscienciologia é o compte rendu, quer dizer, o bilhão de este processo. Mais tarde, foi a fundação do Centro de Altos Estudos da Consciência CAEC, onde estamos hoje, incluso, utilizando esta sala, e a partir de 2003, o professor abriu as tertúlias conscienciológicas. Eu sei que falei já diretamente para muitos de vocês através dessa programação diária. Eu tenho o compromisso desde 2012 a trazer por lo menos um verbete mensual para que podamos discutir e debater o que seja necessário. Seguimos? Los tratados, já hablamos de los dos tratados. O primeiro trata de las proyecciones en la humanidad, es un recorrido histórico, técnico de este fenômeno, e o outro que já comentamos. Podemos passar. Las experiencias cercanas a la muerte, en cuya investigación muitos investigadores tiveram o coragem, a ousadia de fazer, a partir da década de 1970, ajudaram muito a popularizar a projeção consciente. E, apesar que em projeciologia, nós damos a preferência a estudar o fenômeno saludável, natural, e não as manifestações patológicas. Então, os que querem, há um vastíssimo repertório, e você pode fazer um grande inventário do fenômeno a partir das experiências cercanas à morte. Okay.
a consciência é um fenômeno, essa experiência de SPM traz uma conotação mística para o fenômeno da projeção. E é justamente o que queremos evitar. Nós queremos uma massa crítica autolúcida para poder investigar o fenômeno, as projeções naturais. Pero as hipóteses estão abertas e esses primeiros investigadores contribuíram muitíssimo para a divulgação deste trabalho. Aqui temos um livro que é muito interessante. Eu trago uma edição que está incluso em francês, do escritor francês Honoré de Balzac. Por quê? Porque ele é considerado um teólogo para nós. Por quê? Porque ele publicou em 1832, ele dessomou em 1850, uma predição que no futuro haveria um campo científico solamente para estudar o Homo duplex, este homem que sai de seu corpo durante a noite. Então, é importantíssimo para nós esta manifestação de Honoré de Balzac, para que as pessoas sepam que outras pessoas saem do corpo. Se eu estava aqui mientras dormia em minha alcova, este hecho não constitui uma separação completa entre meu corpo e meu ser anterior? E assim vai. Os que têm interesse, a obra se chama Louis Lambert. Tem este nome e está aqui em minha edição, está em la página 74. Sim, empieza assim. Então, os que querem saber um pouco mais desse investigador, ele disse: por que os homens habrão reflexionado tão pouco hasta agora sobre os acidentes del sueño, estados alterados de consciência, escrevi eu, que acusam em uma doble vida? Não haverá uma nova ciência nesse fenômeno? Então, esta pergunta é respondida por el tratado Projeciologia, que já falamos aqui com todos vocês. Aqui, está bem? Sim. A relação da projeciologia com a conscienciologia é muito direta, porque a consciência não habita o cérebro físico, e a conscienciologia permite estudar este agente que se desplaça do cérebro físico e vai a outras dimensões, que somos nós, e de uma maneira integral. O término consciência deriva do latim consciência, conhecimento de alguma coisa, comum a muitas pessoas. Conhecimento, consciência, sentido íntimo. Então, é para sabermos por que estudamos a projeciologia. E para isso foi necessário criar um parâmetro, um modelo, que é justamente o paradigma, o novo paradigma, o neoparadigma consciencial, que vai, vamos dizer, ele vai em confronto com o paradigma convencional, materialista, que não contempla as bioenergias, não contempla outras dimensões, não contempla o intercâmbio com consciências que já passaram por la vida física, e também contempla o paradigma supervivencialista. Que queremos dizer com isso? Que admite a supervivência da consciência, además, depois da morte física. Então, este paradigma consciencial é o mais importante hoje que nós pensamos utilizar para uma abordagem científica, porque abarca bioenergia, holossomática, a multiexistencialidade, a multidimensionalidade, e traz hipóteses e postulados para as investigações da consciência. Chamamos a estas verdades novas relativas de verdades relativas de avançada, porque são verdades novas, e deixa para trás todo o conteúdo místico, religioso, e guardar secreto. Hoje não é possível, mas com a internet, que secreto temos? As pessoas são filmadas em los reality shows, e nós já éramos filmados há muito tempo por la multidimensionalidade. Não há parede, não há isolamento e aislamento, não há privacidade. Nós estamos em permanente intercâmbio com outras dimensões e outras consciências. Necessitamos preparar-nos para isso, porque nem todas são saludáveis, nem todas as abordagens são positivas. Temos também que aprender a nos defender, a ter uma relativa autodefensa de tudo isso.
Filosofia. As neurociências, projeciologia e conscienciologia, apresentam dois princípios básicos. Apresentam os princípios básicos. Indagar sobre a consciência bajo este novo paradigma e propondo desafios a todos nós, que é o que me planteio todos os dias estudando esta área. Reperspectivação da vida, seja cambiar, cambiar, cambiar. Todo en el universo es movimiento. La evolución es dinámica. Tenemos una seguridad relativa. El planeta está en una rotación continua. Todo se movimenta. Entonces no podemos parar la evolución. El reciclaje y revisión de la ciencia que tenemos hoy, porque ella no contempla todas las variables. Y una mudanza y aceleración de nuestra perspectiva histórica, porque todo eso va a ser superado en el futuro. Progreso es lo que tenemos, todos nosotros, y tenemos que dejar de lado estos prejuicios, esa visión muy contenida y incompatible con el progreso verdadero del espíritu, de la conciencia. Hoy en Foz do Iguazú tenemos el privilegio de tener un campus, Cognópolis, Ciudad del Conocimiento, que todos pueden visitar, también asistir a las tertulias, que são cotidianas. Autoinvestigação, porque somos o único animal que pode curvar-se sobre sua própria realidade e saber que está aí. Perro, gatito, não tem esta capacidade. Então, nós nos curvamos delante de nós mesmos e percebemos nossa presença. Isso nos dá o nível de autoconsciência, e é isso que faz toda a diferença. E no siglo XVI, as ciências, a partir do século XVI, o século XIV, desculpe, as ciências começaram sua marcha, que é largo recorrido. Temos muito que aprender todavia. Então, como dizia quando abri esta conferência, a ciência vino para cambiar o mundo, a ideia que temos de ele. E a conscienciologia é venido para cambiar o científico, o objeto da investigação, que somos nós. E para isso, a transparência é o melhor. Projeção de consciência é transparência. Supervivência, já falamos dessa ideia, livre albedrío, quando queremos, se queremos, podemos cambiar isto, cada um faz a sua maneira. Medo à morte, este é o grande problema, e isso faz parte para nós do folclore da humanidade, porque tudo isso já está para trás. O medo não resiste à lógica, então, se salgo do corpo todas as noites, é assim que vou fazer ao fim deste corpo físico, é a obsolescência material orgânica, não consciencial. E essa grande aventura, para mim, é sempre motivo de imensa satisfação falar dessa temática. Isso fará um efeito halo em toda a humanidade, porque se eu melhoro, todos ganham. Os que convivem comigo vão estar melhores e eu também estarei muito melhor. Ganâncias básicas de uma pessoa que estuda essa área, todo isso está em los slides disponíveis para todos vocês, portanto, não vou comentar, porque aqui está muito clara, perda do medo à morte, reciclagem da vida, aquisição de cultura, visão abarcativa de mim mesma, alcance da madurez integrada, homo sapiens sereníssimos. Então, é para aí que caminhamos, estamos caminhando hacia homo sapiens sereníssimos. Essa é a ideia que tenho e gostaria de deixar a frase de Balzac. Hemos condenado os hechos em lugar de acusar a imperfeição de nossos instrumentos. Seja, vamos perfeccionar os instrumentos e não negar a existência de los fenômenos. Então, abro para a discussão, o debate de todos. Os que queiram perguntar, estou a vuestras órdenes e disposição, desde que eu sepa o que estão perguntando. Então, estamos juntos nesta. Vamos? Um pouquinho. Podem fazer perguntas agora. Sim, perguntas, por favor. O que queiram. Temos uma participante aqui também com nós, que também pode quedar-se. Se quer perguntar algo,
tranquilo, tá? Tá bem? Então, ¿con quién hablamos? Marcelo, Carla, Sergio, Grupo de Puerto Rico. Bienvenidos. Denise, los que estoy viendo aquí, pero hay Marlon, hay Patricia, ¿no? Hay otros. Nájila, Sofía. Y bien, ¿podemos conversar un poquito? Profesora Malo, yo tengo una pregunta a respecto de cómo quedará, cómo a senhora ve la concienciología, la divulgación ahora en la era de la internet, de la era de la mídia social. Estamos viendo que ahora quedó tan más fácil, nos sentimos tan más cerca con las tertulias, con este evento que tenemos y varios otros. ¿Usted ve como que este es el camino ahora para la concienciología? Eu vejo que quando um planeta empieza a hacer esta comunicação global, quando um planeta empieza a buscar fuentes sostenibles e ecológicas de manifestação, quando os direitos humanos e mesmo de los princípios conscienciales como los animales empieza a ser apresentado e discutido de maneira global, um planeta com todas suas dificuldades está entrando em uma nova fase. O professor Vieira nos ha dejado uma informação que desde 1997, entramos em uma era consciencial. Justamente por quê? Porque a consciência tem agora máxima liberdade de manifestação, estamos tão lejos e tão cerca, que todo é muito próximo, como lo é extrafísicamente. Então, é uma caricatura da comunicação extrafísica. Estamos tentando criar aqui, a nossa maneira, com o que temos, a imitação de lo que é nossa comunicação extrafísica, quando eu não dependo de nenhum sentido humano, para comunicar-me com cada um. Através de uma projeção, assim é, não é, Marcelo? Através de uma projeção, podemos conhecer e reencontrar uma pessoa antes de vê-la fisicamente. Então, se temos ferramentas tão avançadas extrafisicamente e um planeta empieza a tentar imitar esta comunicação, estamos entrando em uma nova fase. Pero podem dizer, pero neste momento há tanta violência, nunca houve tantas coisas negativas. Claro, porque como a democracia cósmica é total, mesmo as consciências muito retrasadas de períodos ancianos, jurássicos da humanidade, estão renascendo agora. São os chamados elos perdidos, são as consciências reurbanizadas, porque o planeta já está preparado para recebê-las, mesmo com todas suas dificuldades, porque já podemos compreender. Não necessitamos de paciência, paciência tem limites. Nós necessitamos de compreensão, porque a compreensão não tem limites. Então, estamos aprendendo a lidar com estas pessoas que chegam na hora, com esta baixa evolução, ou uma evolução tão mediocre, todavia, tão primária, porque justamente temos capacidade e elementos para compreendê-las e não iniciar uma guerra a mais. Apesar de que alguns insistem nesta óptica de que a guerra é a solução. A guerra é o fracasso da comunicação e a internet é o êxito da comunicação, apesar de todas suas imadureces. Profesora Malo, tenemos acá la pregunta del grupo de Puerto Rico. Muchachos, ustedes pueden hacer la pregunta. Por favor. Pero colocar acá. Ellos preguntan, ¿qué técnica recomienda para neofobia? Neofobia. É um medo irracional, porque é um medo de lo que é inexorável. Todo camina para cambios. Todo va adelante. Eu tenho o privilégio de haver vivido 7 décadas, eu tenho 70 anos de vida intrafísica, e eu posso bem analisar este câmbio total de comunicação que tivemos. E temos que acompanhar, porque a eterna juventude não é física.
es intelectual, es acompañar las modificaciones y el progreso natural. Si nos detenemos, queremos impedir esse progresso, somos arrastados. Entonces, no hay manera de impedir la modificación. Abrir la mente a cosas nuevas trae salud y juventud. Sem isto, envejecemos. Eu conozco muitos jovens muito ancianos e conosco pessoas maiores, muito jovens, porque é estado, é uma maneira de estar em la humanidade, com a civilização humana. Então, quanto mais rápido abandonamos as falsas certezas, porque não temos nada, todo acaba, todo passa, todo se modifica. Amanhã estarei em outra dimensão, estarão renascendo pessoas que já passaram por nós. Então, é uma marcha inexorável da evolução. A neofobia não tem sentido, é um brote de irracionalidade, porque contraria as leis universais. O cambio é inevitável, não podemos lutar contra os hechos. Então, quanto mais rápido traemos esta semilla, esta cultura de mudança, de renovação, utilizando nosso próprio exemplo, eu não poderia estar falando assim com todos vocês se não tivesse implantada em mim mesma a semilla de esta atitude. Então, se eu dou este exemplo de modificação a minha idade, onde eu sei que muitas pessoas aún neste planeta, a 70 anos de idade, consideram a vida acabada, terminada. Não há mais nada que fazer, um pouco de caridade, se possível, senão a demência senil e outros inconvenientes. Eu tinha uma amiga muito querida na Argentina que dizia, quando apresentava algum dolor, ela dizia, de algo há que morir-se. Então, melhor morir-se jovem, de uma maneira, porque rejuvenescer aporta muitíssima alegria e, apesar de dar muito trabalho para se chegar hasta aí, porque encontramos muitos obstáculos e os prejuízos dominam a humanidade. A humanidade é muito temerosa. Vivimos em um planeta que está muito sembrado de medo, de inseguridades, há catástrofes, há cataclismos, há coisas raras que passam, guerras, pero a consciência não depende disso. A consciência, ela vai sobreviver a todas estas condições. Então, por que amargurar-se, por que angustiar-se com algo que é um hecho inevitável e que, ao contrário do que muitos pensam, a morte é uma abertura. O renascimento é um restringimento. Estamos restringidos, reprimidos em um corpo. A morte me devolve a liberdade. Então, por que haveria de temerla? Algo mais? Parece que Marcelo Brivilati quer fazer uma pergunta. Buenos días a todos. Buenos días a Malo Balona. Oi, Marcelo. Hola, Malo. A mí me gustaría saber cómo piensas que se puede hacer la expansión de la concienciología en todo el mundo, respetando la cultura y las creencias de este pueblo. Eu penso que este é nosso grande desafio, é todo um reto para encontrarmos, de esto falávamos Paulo Freire e eu, ao caminho, quando venimos para cá. É importante encontrar um linguagem universal para se falar de conscienciologia, porque conscienciologia habla de la consciência. Não posso falar grego, apesar que os gregos talvez tenham interesse por esta matéria, e eu tinha que aprender esse linguagem, esse idioma para comunicar-me. Pero há uma maneira que é consciencial de falar da consciência. Não importa o idioma, não importa a cultura, eu confesso nunca haver tenido problemas neste território. Por quê? Porque eu falei de conscienciologia em autarquias. Se diz autarquias? Se disse, Cláudia? Não? Então, os organismos governamentais,
Eu já dei charlas e conferências, sempre por invitação, jamais por imposição de lo que sea, para falar de conscienciologia. Em Paraguai, eu trabalhei com mais de 4.500 educadores e fui invitada por el Ministério da Educação para falar de conscienciologia, não falar de outra coisa. Estive trabalhando em vários congressos de educação que agregaram mais de 4.500 professores. Há um secreto para falar de isso? Tenho que reduzir a informação? Tenho que fazer concessões que são perdas evolutivas? Não, tenho que respeitar a cultura de lo que está aí, mas eu hablo de minha cultura que é universal. Então, eu sou obrigada a esclarecer que estou falando de pessoas que já deixaram essa dimensão. Eu sou muito sincera em falar de energías que não são visíveis a todos, pero los que las tienen me entendem. Los que las percebem me entendem. Então, é importante falar para todos os que nos entendem e aqueles que não nos compreendem, deixamos para as quebradas da evolução. A ver. Muchas gracias y felicitaciones por la presentación de ayer de lo verbete síndrome de extranjero. Muchas gracias. Eu tenho que dizer-lhes também que eu traje um exemplar que eu considero raro, porque este livro foi publicado em espanhol no ano 2000. Foi ao momento mesmo, publicamos a primeira edição do Síndrome do Extranjero em português e logo ao ano seguinte já hicimos uma segunda em português e uma primeira em espanhol, porque estávamos abrindo o período da expansão da conscienciologia. E eu trago um destes exemplares raros e me gostaria fazer uma tómbola para... É tómbola, se diz? Um sorteio entre os participantes que estão aqui já com seus nomes e números, cada um. E me gostaria também, apesar que não está em espanhol, está em português, e fazer o mesmo com o meu outro livro, Autocura através da Reconciliação, que teve uma pequena edição em espanhol, pero foi agotada e logo não fizeram outra, e assim estamos. Pero esta edição é novíssima, é do ano passado, então, os que têm interesse, eu tenho Autocura através da Reconciliação e o Síndrome do Extranjero, que já está em espanhol, a ser sorteado, e eu não sei que mágica vai ser Paulo para enviar esses dois livros a quem seja, pero a boa intenção está. Por el correio, me disse Paulo. Então, está aqui, e ayer eu tive o privilégio de poder falar em um verbete sobre o síndrome do extranjero, que completa, no dia 26 deste mês, 28 anos de publicação, e é uma teoria que não foi refutada até hoje. Então, estamos bem, hasta agora estamos bem. Quem mais? Como é vosso nome? Thaís. Está aqui com nós, Thaís, assistindo à conferência aqui personalmente, a charla. Quero também fazer uma pergunta. ¿Puede hablar, Thaís, por favor? Sí, hola. Bueno, la pregunta es que me estaba preguntando por qué la Conscienciología aún no es más universal de lo que es hoy, aunque sea algo que, bueno, se dice que es algo muy universal, pero no se conoce mucho. No se habla mucho de Conscienciología. Yo estudio en Suiza y cuando intento hablar de cualquier cosa un poco relacionada con eso, parezco como una bruja. Thaís, penso que estava faltando que hablaras vos, porque, para chamarla assim. ¿Por quê? Porque temos poucos interlocutores de conscienciologia que estudam. Temos muitos intermissivistas que fizeram os cursos extrafísicos e estudaram esta matéria, mas muito poucos se habilitam para fazer o que estou fazendo eu aqui agora. Então, é nosso trabalho que falta. É o trabalho de cada um que está aí agora me escutando. Se cada um cambia a si mesmo e, através de seu exemplo personal, diz: a conscienciologia pode ajudar-te. E vós sois o exemplo claro, notório e indiscutível. Não há maneira de dizer, não se pode contrariar os hechos.
Si estás conseguindo estar mejor que la media de la humanidad a través de técnicas conscienciológicas, esto aplico yo hace 30 años, como una aplicación diaria. Funciona. Ahora, la experiencia. Y cuando tienes la experiencia, la comunicas en silencio, no es necesario hablar. Hay muchas personas que me abordan en muchos lugares y no saben nada de lo que hago yo. Pero dicen, ¿puedes me ayudar en alguna cosa? Yo tengo un problema así, así. ¿Por qué esta persona se acerca de mí para preguntarme eso si no me conoce? Dentro de un ascensor o dentro de un shopping center. Algo hay. Algo hay que se comunica y que no es físico. Entonces, cuando yo mejoro, todos ganan, porque yo puedo comunicar esto en las energías y las personas sienten facilidad para acercarse de mí, para hablar de sus necesidades. No interesa hablar para toda la humanidad, porque la gran mayoría no entiende nada de lo que estamos diciendo, porque están en grados distintos de evolución y de interés, lo que es muy natural. Pero si la persona manifiesta interés, ya estamos ahí para hablar con ella. Entonces, la selectividad del público es muy importante, y no somos nosotros que hacemos esto, son las energías. Si estamos en una charla como esta, por ejemplo, los que están enchufados y comunicándose conmigo, y conectados conmigo, tienen interés en común. Cuando hablamos de algo con naturalidad, los que tienen interés en común se acercan, los otros nos veremos más tarde. Todos tienen el derecho de elegir caminar más despacio. Gracias, Malu. A ti. Nájila, fala. Oi, Malu. Eu fiz escrito porque o meu espanhol não é muito bom. Não tem importância. Ok, vou fazer em português, então. Isso, posso? pode. Eu escrevi, sabemos que tem muitos intermissivistas que vão ressomar no planeta, com outros idiomas, certo? E a Conscienciologia é concentrada no Brasil, onde predomina o português. E aí, a dificuldade em acessar a Conscienciologia para esses intermissivistas que vão nascer em países diferentes, com idiomas diferentes. Como é que você vê isso? O que é que a gente pode fazer? Eu sei que essa palestra, por exemplo, é um exemplo em outra língua, em outro idioma, mas ainda é muito pouco. Tem muito pouco material traduzido. Tienes razão por um lado, que é realmente difícil, pero podemos todos, os interessados, os que sabem de esto, capacitar-se para poder falar com o máximo de pessoas. É o que hice eu. Quando eu estive para ser transferida para Buenos Aires, para iniciar as atividades nesta cidade, a pessoa que me foi acompanhar ao aeroporto me disse, Malu, ¿hablas espanhol? Eu disse, não. ¿No estás em pânico? Eu disse, sim, pero qual é a diferença? Eu tenho que fazê-lo da mesma maneira. Essa foi minha resposta. Muito bom. Esto hago hasta hoy. Nunca hice un curso de español, no tengo curso de francés, de inglés me considero péssima, pero aquí estoy. No me interesa. Entonces, eu quero chegar e comunicar. Quando dava cursos em Nova York, em um inglês horrível, eu perguntei, pero me compreendem? Eles disseram, te compreendemos desde mais allá. Sea, minha necessidade de comunicação era tão clara e eu tinha tal disponibilidade para me compreender que eles me compreendiam. Não me interessa, os intermissivistas estão ávidos por estas informações. Quantos estão hoje aqui enchufados nesta conferência, mesmo com um espanhol parecido com o meu, por exemplo? E outros que nem falam espanhol, pero querem escuchar. Penso que este esforço, que é um exemplo de nossa parte, os veteranos, que já conhecem há mais tempo a Conscienciologia, mostra, é um exemplo claro de motivação para aqueles que não dominam outros idiomas. Por que ter medo de falar um idioma que não dominas? Há tanta coisa que não dominamos, pero podemos dar excelentes exemplos, mesmo sem falar
o idioma de maneira perfeita. Eu penso que essa comunicação vai por mais allá, mas não estamos ignorando a necessidade de melhorar e nos capacitar mais. Então, vamos aprender outros idiomas, vamos nos esforçar para conhecer outros países. Eu vivi 11 anos fora de Brasil, 5 anos em França, 5 anos na Argentina, 1 ano em Espanha. E com isso ganhei muito, porque aprendi muito sobre as culturas e isso me agregou muitíssimo valor e qualidade à minha vida. Todas essas pessoas que encontrei me agregaram muito. Nunca estuve frequentando solamente os guetos de brasileiros em nenhum lado. Sempre convivi com os autóctones, os nativos. Por quê? Porque era aí que aprendia. Então, os que estão aí afuera hoje, em outros países, no exterior, fazendo um esforço titânico, porque como vivia aí, sei o difícil que é falar de conscienciologia, de evolução, em lugares áridos, em donde o holopensene, o conjunto de pensamentos, emoções, energias, sentimentos, não corresponde a esta búsqueda, pero é para isso que estamos aqui, para fazer um trabalho novo, para destacar-nos da humanidade comum que ignora a multidimensionalidade. Parece que te contestei, Nájila, está bem? Sim, muito bem, muito obrigada. Vamos ler juntos. Sim, muito obrigada. Eu vejo que José de Porto Rico quer fazer uma pergunta. José, pode fazer a pergunta. José, aqui estamos. José, desea saber si algún proyector lúcido ha tenido contacto con extraterrestres. Sim, senhorita, esta projetora aqui mesmo, que está aqui, tenho uma grandíssima afinidade com essa temática. Por quê? Te explico. Ayer expliquei isso em meu verbete, síndrome do estrangeiro. Uma das síndromes parecidas é a síndrome do ET, do extraterrestre. Por quê? Porque no curso intermissivo, no período intermissivo, eu tenho rememorações posteriormente confirmadas por el professor Valdo Vieira, que estuvo fazendo parte de grupos volitativos que foram visitar outras civilizações extraplanetárias. Extra porque não seria da Terra. E não era inter porque não estava eu em um planeta, estava na dimensão extrafísica. Extraplanetárias, excursões extraplanetárias. Com que objetivo? Abrir a mente e renascer com um espírito mais universalista, menos egóico, individualista, tendo uma noção da assistência e da fraternidade distinta de los membros humanos, porque vendo outras civilizações, por vezes mais de avançada, nós nos sentimos pequenos e com uma visão muito reduzida da realidade. Eu participei deste tipo de para-excursão extraplanetária, e desde niña tinha esta síndrome do estrangeiro, que em parte, eu, quando niña, atribuía a ser parte de um outro planeta, de haver sido olvidada em no planeta Terra, pero não ser parte dessa civilização. Por quê? Porque tinha muito nítidas as informações do curso intermissivo e destas civilizações extraplanetárias que havia visitado. Por isso busquei, com 10, 11, 12 anos, interessava por os objetos voadores não identificados, assistia as películas de ficção científica, que para mim eram retrocognição. Então, para muitos intermissivistas, a ficção científica é retrocognição. Então, estas civilizações, os que já passaram por elas, como com corpos físicos diferentes, distintos do nosso, com outra identidade, outra morfologia, outra fisiologia, muitos de eles hoje são monitores, assessores, são nossos amparadores técnicos, porque eles têm uma forma de razonamento muito claro, muito reto, muito direto, em uma linha direta, um foco muito claro. E eles ajudam em las assistências a melhorar o desempenho
paracerebral y cerebral de nosotros. Yo trabajo hace 11 años en una dinámica parapsíquica que se llama interasistencia tarística. Ella ocurre en una sala aquí cerca de esta sala que estamos comunicando, de donde estamos comunicando, y ahí yo trabajo con la técnica del acoplamiento energético todos los lunes a la noche, de 8 a 22 horas, 20 a 22 horas. Y gran parte del equipo extrafísico de nuestro Equipex presenta-se con esta conformación, con esta identidad de extraterrestres, sea, aquellos que ya tuvieron viviendo en otras civilizaciones. ¿Por qué? Porque como yo tuve el rapport antes mismo de renacer, yo tengo mucha facilidad de rapport con estas conciencias aquí hoy. Y esto no es una película, Jornada en las Estrellas o algo así, es vida real. Gracias, profesora. Silvia, ¿quiere hacer otra pregunta? Sí. Saludos. Saludos. El enfoque mío básicamente está relacionado más con la conciencioterapia. Terapias, sí. Muy bien. La aplicación de la concienciología de la concienciología en el aspecto profiláctico terapéutico es hoy desarrollada por médicos y psicólogos en la Organización Internacional de Conciencioterapia, que tiene un cuerpo docente y un cuerpo clínico que atiende a las personas, están para eso habilitados legalmente porque son médicos y psicólogos, solamente estas dos categorías trabajan en esta organización, justamente aplicando a los interesados en la parte clínica de la concienciología estos paradigmas, este nuevo paradigma y las bioenergías y la proyectioterapia como forma de recuperación de salud. Para esto hay una formación que es aplicada por esta organización que forma profesional, capacita profesionales para essa categoria. ¿Por que somos tão, atentos a esta condição? Porque pensamos que qualquer pessoa que exerce uma atividade terapêutica sobre alguém deve estar legalmente preparado para esto, para não ter problemas de assimilações, primeiro com os conselhos de psicologia e de medicina, que é importante respeitar, e também para não ter problemas que estas pessoas venham a ter depois uma semiposição, uma assimilação energética equivocada e venham a queixar-se de que a responsabilidade foi da metodologia. Então, para isso, somos extremamente rigorosos e prudentes para que só exerça esta atividade os que foram preparados para isso. Apesar que todos os conscienciólogos trabalham com energias, pero com uma mobilização básica. Lo que vamos fazer ao final desta charla. ¿Está bem assim? ¿É o que querias perguntar? Chegaram aqui algumas perguntas, agora já aparecem as perguntas de eles, não? Escritas. Ok, lo que sucede es que se oye entrecortada acá en Puerto Rico y sí, posiblemente la contestó. Lo que interesa saber es cómo compara la conciencioterapia con los modelos como la psicología transpersonal y modelos de alteración de la conciencia, la teoría y las técnicas utilizadas. Digo, esto es más especializado, yo lo sé, pero como es mi línea, pregunto. Sí, la idea es no utilizar técnicas y modelos y metodologías ya conocidas mezcladas, psicoanálisis, transpersonal, lo que sea, psicología positiva, psicología comportamental, no cambiar, no mezclar esto, porque ahí hay dos profesionales que atienden al interesado al mismo tiempo, ellos están juntos, es un trabajo de equipo, donde el médico y el psicólogo son facilitadores de la
madurez de esta persona que escucha a sí misma. Y el trabajo que hacen energéticamente es una herramienta más para que la persona sea sincera consigo misma. La mayoría de las personas que buscan ayuda en ese sentido saben lo que tienen que cambiar, pero ni todas quieren hacerlo. Y entonces los conciencioterapeutas no van a mantener ahí una persona por 5 años, 10 años o lo que sea, haciendo de cuenta de un lado que ele está ajudando y el otro haciendo de cuenta pretendendo que está recibiendo ajuda, quando sabemos que não há sinceridade. Então, a consciencioterapia é muito eficaz porque ela vai ao ponto seguro de mudança da pessoa, incluso para que ela mesma pueda dizer com suas próprias palavras, não quero cambiar nada, quero melhorar, pero não quero cambiar nada. Então, a consciencioterapia não é adequada para esta pessoa. ¿Está claro? Sí, pero cuando llegue allá ahora en junio, en agosto, pues voy a entrar un poquito más en detalle porque hay unos aspectos en términos de modelo de intervención y aspectos de tecnología, de técnica, que es lo que realmente quiero compararlas para ver la aportación de la conciencioterapia en la evolución de la conciencia. Sí. Entonces, es justamente para evitar que el profesional utilice algunas de las técnicas conscienciológicas mezcladas a otras técnicas y no tenga resultados positivos, que nosotros buscamos a dejar claro que para hacer la formación en consciencioterapia, la persona no va más a hacer clínica, por ejemplo. Ella no tiene un consultorio y trabaja en la escuela de la Organização de Consciencioterapia. Ela é psicóloga social, tem outro tipo de atividade, mas não hace clínica. Por quê? Porque a clínica que está haciendo é consciencioterapia. Só é hecha e realizada por 2 profissionais com a metodologia própria da consciencioterapia. Isto é para preservar a pessoa y no la institución, porque la institución está bien. Lo que queremos preservar es que la persona obtenga resultados distintos y que venga a tener problemas y después ser atribuidos a técnicas. Por eso es como una técnica experimental, como todas las otras, pero para que la persona obtenga la máxima seguridad en la aplicación de esta técnica, lo más importante es hacer la formación completa en concienciología consciencioterápica e depois aplicar solamente este método em um ambiente calificado e seguro para isso. Os interessados de outro país podem escrever para ou enviar mensagem ou entrar no site da OIC, Organização Internacional de Consciencioterapia, para informar-se de como poderiam enviar alguém para que tivessem informações a seu país, e também podem proporcionar uma formação neste lugar. Eu não sou consciencioterapeuta em la OIC. Está bem, Paulo? Temos tempo todavia? Sim, 20 minutos. Então, vamos continuar a informação, o que queiram saber, o que queiram, os temas que queiram profundizar, estou à vossa disposição. Malo, há uma pergunta acá de André Luiz. ¿Hay previsión de nueva edición del síndrome del extranjero en portugués? Sí, estamos trabajando en esto. Como la teoría fue agregada de muchas otras teorías nuevas que surgieron, a pesar que ninguna aborda lo que estoy trayendo, porque por el propio prefacio del libro, o professor Waldo, prefaciador, apresenta como uma teoria original dentro da conscienciologia. Então, pero muitas ideias analógicas foram traídas todo esse período e também com 28 anos de aplicação de cursos e conferências sobre o tema, temos muito que agregar, principalmente em la bibliografia. Então, estamos fazendo isso com muito cuidado e esperamos hasta dezembro deste ano ter a quarta e definitiva edição, em la qual não vou mais fazer revisões.
hice lo mismo con Autocura. Autocura a través de la reconciliación está en la 4ª edición en español, sin más revisiones. Y ya autoricé la traducción para el inglés, el francés, el alemán, para que seja realizada também essas traduções, que as pessoas tenham acesso a lo que lhes interessa. ¿Y hay previsión, Malo, del libro Autocura a través de la reconciliación en español, la nueva edición, o en inglés? Sí, yo pienso que esto sería una tarea para el grupo internacional, justamente, porque la mejor condición de aplicarmos una técnica es la necesidad. Y si ustedes ahí sienten necesidad de que esta información sea divulgada para otros, tenemos que nos organizar para hacer las traducciones, y yo ya liberé el texto original de la Autocura para eso, incluso para download gratuito, y ahora estamos revisando Síndrome también con este mismo enfoque, este mismo objetivo. Eu vejo que Silvia de Puerto Rico dijo que el audio foi comprometido quando falávamos da comparação de consciencioterapia com psicologia tradicional, não? Está sendo gravado, então todos terão acesso depois, Silvia, não se preocupe. Temos o livro de Autocura em espanhol muito bueno, o grupo de Puerto Rico, não? Sim, há uma tradução antiga que eu não autorizo mais. Já disponibilizei la traducción de la edición más nueva para que esto sea hecho de una manera profesional y que luego tengamos acceso a todas esas informaciones. ¿Qué más? ¿Algo más? Sí, profesora Malo, yo tengo una pregunta. Sí. En tu opinión y experiencias, ¿cuál es la mayor contribución de la concienciología para este planeta? Se hablamos de uma maneira muito general, eu penso que a contribuição maior é dissolver e anular o medo à morte biológica. Penso que isto é uma contribuição inavaluável, porque é o que tormenta a maioria, mesmo os crentes, as pessoas que estão muito enredadas, muy enganchadas con religión y promesas y cosas del género, que nosotros llamamos de el buscador mariposa, aquel que está siempre buscando algo nuevo, pero nunca profundiza su cuerpo filosófico personal. La concienciología permite a la persona profundizar un cuerpo filosófico personal que va a pautar su vida de una manera completamente distinta de los demás. Es notorio un intermissivista sincero, podemos decir, con lealdad a las informaciones que tuvo, que tiene, vamos dizer, un respeto grande por las informaciones, el privilegio de esas informaciones, él va a pautar su vida por otros caminos. Es un trabajo lento, porque cada intermissivista tiene que dar el ejemplo personal de sus cambios. No es algo que se pueda solo comunicar teóricamente. Sí, es posible, mas es superficial. Entonces, yo pienso que la parapedagogía conscienciológica pautada en ejemplo personal es un cambio total en la cultura humana, total. Porque el propio profesor es el objeto de estudio. Él también es pasible de tener dificultades y compartir todo eso. Esto nos nivela todos y nos pone en una condición más parecida, y pienso que eso anula también esta figura del gurú, de la persona que todo sabe, el gran profesor que domina todo. Esto ya no sirve más. Entonces, pienso que la contribución importantíssima da conscienciología é o nivelamento horizontal das coisas.
pero el esfuerzo nos distingue. Somos distintos por el esfuerzo personal, pero estamos nivelados en las informaciones. Cada uno va a aprovecharla de la manera que le parezca. Entonces, pienso que la mayor contribución es esta universalidad y también esta pérdida del miedo a la muerte por la experiencia personal. Perfecto, gracias. Entonces, estão muito calladitos. ¿Qué pasa? Reflexionando. Não hablé todavía com Patrícia, com Sérgio. Oi, Patrícia. Patrícia, Sérgio. Professora Malu, Oi. que poderia dizer ou como vês agora, porque o mundo está tão louco, não? As coisas que vemos delas com réus e todo o que vemos afuera. Como você vê os intermissivistas que estão para resumar? Como les podemos ajudar ou o que podemos fazer para deixar algo mais positivo? Porque está muito feia a coisa por aí. Eu penso que a coisa não está tão feia. Eu penso que o planeta melhorou muito seu nível com a chegada dos pioneiros intermissivistas. E com isto, se pode criar verdadeiros oásis de comunicação para receber estas pessoas. E cada um tem que trabalhar para ser este oásis personal. Porque se nós estamos convivendo em franco progresso com as reurbanizações extrafísicas, tantas consciências que não ressomavam há tanto tempo estão renascendo e com valores muito ultrapassados, muito equivocados, muito desubicados. Nosso rol é justamente conviver com estas pessoas, dando este exemplo de organização, de qualidade, e muitos vão a dessomar neste processo, já estão dessomando, com os acidentes, com as drogas. Então, há, vamos dizer, programas em massa ocorrendo neste mesmo momento, que fazem parte do planeio das reurbanizações extrafísicas. Há experimentos, por exemplo, nasce um grupo de pessoas em uma mesma região com uma enfermidade, com determinada enfermidade. Estes são experimentos extraplanetários, são experimentos porque o grande laboratório da Terra já permite esse tipo de coisa. Então, nós não estamos assistindo a nada tão distinto de lo que passou em vários planetas outros. Os planetas têm vida útil distinta, níveis de evolução também distintos. Então, quando estamos recebendo grupos tão distintos, é porque já temos capacidade de lidiar com esta condição por las técnicas energéticas, por el conhecimento personal, por las projeções lúcidas, por la TENEPER, la tarea energética personal, que são também oásis de assistência para receber estas pessoas. E os intermissivistas estão assistindo a nós no sentido de nos observar e ver as práticas de hoje por aqui, estão renascendo e muitos se recordam dessa condição. Eu tenho em meu entorno, com muita naturalidade, muitíssimas pessoas jovens. Eu me comunico muito com jovens. Os jovens têm muita facilidade para falar comigo e acercar-se de mim. E muitos se recordam de mim antes. Então, me traem estas niños de 9 anos de idade me dizem, Malu, ¿te acuerdas de mim? Então, estos são hechos muito naturais que ocorrem no nosso cotidiano, demonstrando que as consciências intermissivistas hoje estão sendo um pouco mais lúcidas que as que vêm para trabalhar. Pero o síndrome do estrangeiro poderá acometer muitas pessoas todavia, porque o choque, esta colisão de paradigma do curso intermissivo com os débitos ego e grupo kármicos, además
de las reurbanizaciones y todas esta población de conciencias reurbanizadas causa un choque en el intermisivista y él puede retraerse, tener miedo de avanzar, de comunicarse. Necesita de mucha información y mucho apoyo para llegar bien. Entonces, recepcionar personas jóvenes es compromiso de todos. Dar valor a la experiencia del joven. Educar de otra manera a los hijos. Esto todo está ayudando mucho. Sí. ¿Puedo hacer una pregunta más? Sí. Malu, Sí. ¿qué piensas de los intermissivistas que están haciendo ahora? Un momentito, Marcelo, porque el sonido no estaba, el audio no estaba bueno. Tal vez el volumen. ¿Puede repetir, por favor? ¿Qué piensas de los intermissivistas que están haciendo ahora y de los intermissivistas que están descubriendo ahora la concienciología? Pienso que ellos tienen, ellos son muy privilegiados. Ellos son muy privilegiados. ¿Por qué? Porque encontran a todos ustedes, y a mí también. Y encontran libros. No había nada. Não havia nada. Então, eu penso que um entrevistista hoje, ele vai encontrar os fundamentos da ciência para estudar, pessoas que já experimentaram as experiências desde há 3 décadas para conversar, para intercambiar e compartilhar informações. Então, é um privilégio nascer quando uma ciência já está consolidada. Não havia ciência, não havia nada. Nós salimos com la valija e por aí, hablando de aqui para allá, e vamos e escrevemos os livros, e o professor publicava cada ano. Então, foi todo um desafio, um reto para chegarmos hasta onde estamos agora. E eles chegam com pessoas com exemplo de 3 décadas de vivência. Esse é um privilégio. Penso que eles têm méritos, por um lado, por outro, vão enfrentar um mundo muito mais globalizado, em donde a loucura, em todas as formas, da demência completa e absoluta, está liberada. Cada um pode equivocar-se o que queira, aplicar seu livre-arbítrio às coisas mais negativas. Todo está permitido, pero la paga é em la salida. A cosmoética está por aí, haciendo a señal para que a gente pueda seguir por aqui ou por aí. Nunca houve tanta energia disponível, nunca houve tanta facilidade de comunicação, nunca houve tanta informação. Pero a seletividade, o discernimento de cada um vai definir seu rumbo hacia o êxito do complexo, da completude existencial ou a melancolia intrafísica en los fines de la vida, en el final de la vida, ou mesmo a melancolia extrafísica de haver desperdiciado todas estas oportunidades. Pero usted tuvo la oportunidad de estar con el propositor de la concienciología, profesor Waldo Vieira. Es una experiencia especial tener ellos como maestre o explicar todo que se pasó. Sí, amigo, pero o Zéfiro está disponível, el viento sopla. Los que querem sair del cuerpo têm acesso a ex-professor Vieira, actual Zéfiro, tempo que quieran. Ele dá grandes charlas, muito melhores que as minhas. Ele pode agregar milhões de consciências extrafisicamente e falar com todas elas, e cada uma vai volver e rememorar su pedacito. Pero eu estou com o professor Waldo, ele me dijo tal coisa, eu me acuerdo de uma projeção, seria mesmo o professor Waldo, pero me acuerdo que tal coisa, entendes? O intercâmbio continua, o intercâmbio é permanente, pero temos que fazer como dijo Balzac, não podemos negar os fenômenos, temos que perfeccionar os instrumentos. O instrumento somos nós, necessitamos perfeccioná-lo para alcançar
a aproximação destas consciências, não somente o professor Waldo, pero muitos outros amparadores personais, necessitamos, por mérito, conquistar a presença de amparadores funcionais de tarefas extrafísicas que puedan nos acompanhar e nos inspirar em los momentos de inseguridade, de fragilidade, de adversidade na vida. Assim penso. Muchísimas gracias. Malu, temos acá nossa última pergunta, é de Denise Rocha. Além do ejemplarismo personal, qual é a melhor maneira de esclarecer quem está chegando agora à conscienciologia? E esta é nossa última pergunta antes do treinamento energético. Vencer, Denise, todas as formas de timidez, poner-se como uma pessoa que traga uma informação útil para toda a humanidade. Não que isto vá não parecer um acto de arrogância ou de vanidade, não é isto, pero estar dentro de si mesma, segura de que possui uma informação que é útil a los demás. Então, querer isto arriba de qualquer outro interesse como prioridade, vai dar-te as ferramentas necessárias para que os que necessitam a informação se acerquem de vós, para saber. Então, eles vão saber de alguma maneira que sos proprietária de uma informação diferente e que vão acercar-se para perguntar. Então, ter esta ousadia, esta posição de liberdade, de ganas de ajudar, de participar, claro, com prudência, dentro de uma condição que não seja intrusiva para os demais, pero hablando com sinceridade de lo que para vós é uma convicção intermissiva. Eu hablo de minhas convicções intermissivas, por isso hablo desta forma. Eu estou totalmente, vamos dizer, impregnada desta convicção. Nunca tive nenhum tipo de dúvida sobre a conscienciologia. Nunca me ocorreu dudar de que isto era a realidade, porque ele está dentro de mim. No que o professor falou, que o livro disse, não me interessa. O que interessa é a verdade que tenho dentro de mim. Ela corresponde à conscienciologia. Se tu verdade corresponde, seas a mensajera, go between. Gracias, Malu. E, Paulo, podemos fazer agora o sorteio? Claro, eu sei que é um momento esperado. Vamos fazer o sorteio. E eu prometo no... Há duas Patrícias, uma Ribeiro e outra sem. Tá, duas Patrícias estão contempladas, uma Ribeiro e a Patrícia. Está bem? Sin apellido. Então, não é uma questão de Denise, não haverá problema. Vamos ver aqui, com toda a energia, ver para quem vai. E qual é o livro? Galaxy J7. Quem é Galaxy J7? Creo que no estás más en la conferencia. Quando a pessoa não está mais participando, se não responde, significa que é um outro sorteio. Não responde, não está? Seguimos adelante. O primeiro livro é Síndrome do Estrangeiro. Carla Galdino. Agora haremos o sorteio para autocura através da reconciliação. ¿Aló? ¿Aló? Sí. ¿Puedo decir algo? Sí. El J soy yo, Edith. Edith Nogueira, que tenía problema en la internet y estaba tratando de escuchar en el teléfono y ahora pude ponerlo de nuevo en la internet, Edith. Entonces quiero... J. Discúlpeme, pero es que es mi primera vez que estoy en Zoom y no sé mucho cómo funciona. Não é problema, já vamos a corrigir isso. Carla, tem que fazer uma proposição. Tienes o livro Autocura através da reconciliação, como hablas português, ele está em português. Queres este livro em português? Sí, claro. Então, passo el Autocura a Carla, que habla português, e passamos o Síndrome do Estrangeiro em espanhol para Edith. Está bem assim, Edith? Gracias.
Muito obrigado. Então, esses 2 dias estarei com ele e vamos com Paulo e vamos tratar de enviá-lo lo antes possível. ¿Está bien? Gracias. Ahora estamos en el horario de la trabajo con energía. Entonces, yo voy a proponer que ahora que todos estén con sus microfones, com altoparlantes, né? Micrófonos desenchufados para não ter ruído no ambiente e se quedem como estão. Se há lâmpadas prendidas muito fortes, poderiam também diminuir um pouco a luminosidade do ambiente. Isto ajuda. Poner-se em uma posição cômoda, com as espaldas bem direitas também, com os ombros relajados, as mãos apoiadas sobre o corpo, também ajudam a conservar uma posição que, de uns 10 minutos, vamos fazer uma mobilização básica de energia. Certifique-se de que não há animais no ambiente e que a porta esteja cerrada. Só para não ter um imprevisto e depois ter que parar de fazer o trabalho energético. Solamente esta ideia. Assim é a melhor condição para trabalho com energia. Então, cerramos os olhos agora porque já não importa mirar ao professor, já não é importante. O mais importante agora é cortar os estímulos visuais, porque quando hacemos isso naturalmente, temos um pouco mais de concentração sobre nós mesmos. Então, isso pode ajudar. Vamos esperar que todos possam estar em las condições adequadas para trabalho com energia. As portas cerradas, diminuímos a luminosidade, cerramos os olhos, nos sentamos comodamente. É a partir de aí que estamos receptivos a uma percepção mais sofisticada, mais refinada de nossas energias. Vamos também aproveitar para alejar os pensamentos de tarefas, preocupações, evocações de pessoas, recuerdos, todo o que temos que fazer ou hicimos hasta agora. É importante saber fazer o corte, é a linha de corte, de ruptura com o que é nossa atividade diária. Ojos cerrados, concentramos em nós outros, calma íntima, tranquilidade, concentração, percepção de si mesmo. A ideia não é um transe, não é também dormir ou entrar em um devaneio, não é manter a lucidez, a percepção aberta. E vamos conduzir nossa atenção no topo da cabeça. Aí está o corono chakra, na parte superior da cabeça. Temos um corono chakra. Temos constante comunicação energética através deste chakra por la própria atividade cerebral. É natural que ele esteja sempre em conexão, mesmo quando estamos relaxados. Vamos, a partir de agora, dar cada um sua própria consigna, seu comando, para condensar a energia do energossoma em la região da cabeça. É como trazer energia para a região da cabeça. De olhos cerrados, relaxados, concentrados, tranquilos, em el domínio de sua energia. É assim que conquistamos a autodefensa energética. Sem isto, impossível. Vamos, então, concentrar a energia em la região da cabeça, de olhos cerrados, alejando-se das tarefas do dia, dos pensamentos. Esta energia que está aí concentrada como uma massa vaporosa, transparente, límpida, pode interpenetrar todas as células desta região. Células, tejidos corporais, os órgãos,
todos os sistemas orgânicos são beneficiados por esta energia aí concentrada. E agora vamos desplaçar essa massa energética despacio, lentamente, passando por el tronco, todo el cuerpo físico, bajando por los brazos, piernas, hasta llegar a los pies. En la planta de los pies tenemos también dos chakras importantes, plantochakras, justamente aquellos que reciben la energía de la tierra, telúrica, geoenergía. Vamos también a hacer ahora ahí, represar esta energía, formando esta masa energética vaporosa, transparente, liviana, concentrada en los pies, como si fuera una almohada en que apoyamos los pies. Vamos a hacer el recorrido inverso, vamos otra vez hacer que esta masa energética vuelva a la cabeza. Haciendo el mismo recorrido. Y podemos a partir de entonces, siempre relajados, con una respiración tranquila, ritmada, natural, vamos por un impulso del pensamiento, de la voluntad, de la intención, hacer que esta energía baje a los pies y vuelva a la cabeza. Y esto de una manera natural y cada vez más rápida, porque nada tiene que ver la energía con la respiración. Entonces la energía se movimenta de manera dinámica, rápida, acelerada, mientras el cuerpo físico relaja. Con este movimiento de aceleración, muchos pueden alcanzar el estado vibratorio de las energías, el estado vibracional, cuando las energías están en libre flujo y vibran intensamente. Es una sensación agradable, de conforto natural, que agrega vitalidad a células, tejidos, órganos, sistemas corporales, pero también a los vehículos más sutiles, mental soma, psicosoma. Esta vibración que deja esta sensación agradable va cesando naturalmente y ya estamos disponibles para exteriorizar nuestras energías. Vamos a exteriorizar estas energías para el espacio donde estamos, en la habitación de cada uno, o una sala especial, y vamos a dejar que nuestras energías rellenen todo este ambiente. Que estas energías sean parte de la mobiliaria, de todos los objetos que ahí están inundando todo el ambiente físico de esta sala. Estas energías homeostáticas, profiláctico-terapêuticas, asistenciales, homeostáticas, pueden ayudar mucho en mantener el espacio del ambiente equilibrado, libre de energías intrusas, aportando más bienestar, salud y vitalidad a todos que ahí están. Percebimos a partir de entonces que hay un campo energético que nosotros mismos ayudamos a formar, pero que es calificado por los amparadores técnicos de este proyecto, The Bridge, el puente, Le Pont. Los amparadores que están interesados en la evolución de todos aquellos intermissivistas que se dispusieron a se reunir hoy para ayudar otros intermissivistas son los amparadores funcionales de esta tarea. Y ellos se acercan de cada uno para traer este aporte de energía
de fuerza, de vitalidad. Para eso dejamos de expandir las energías y hacemos ahora la comunicación y el contacto con los amparadores extrafísicos de este proyecto, absorbiendo las energías, buscando el refacimiento, rehacer todas las necesidades de nuestro holosoma, los vehículos de manifestación de la conciencia. Vamos a absorber las energías terapêuticas, homeostáticas, assistenciais, com a ideia de lo mejor para todos. Pouco a pouco, volvemos a observar nuestra respiração física, inspiramos mais profundamente, movimentamos os dedos de las manos, hacemos pequenos movimentos para diminuir a descoincidência e volvemos a abrir os olhos, estar novamente presente em nosso espaço físico. Todos estão bem? Todos bem? Sim? Sim. Todos? Patrícia, Grupo, Denise, Marcelo, Malo sou eu mesma, Carla, Paulo, André, Sérgio. Todos ok? Edith, Sofia, Nátila? Sim, estou bem. Estão bem, né? Todos ok. Então, esta movilização básica de energia pode ser repetida sempre cada um por si. Não lo hagan em grupo, porque não se pode, muitas vezes, ter a segurança parapsíquica do ambiente completamente. Então, o ideal é que cada um la pratique em seu próprio ambiente, consigo mesmo, para ganhar mais experiência e preservar as defensas energéticas. Me gostaria de agradecer a presença de todos, foi uma satisfação imensa, tivemos a presença de amparadores muito qualificados para este trabalho, o que mostra a seriedade de todo este trabalho, al qual eu estou desejando o mais amplo êxito, e penso que assim será. Muitas graças a todos, excelente fim de domingo. Hasta luego. Gracias, Malo. Y solo me gustaría hablar de los próximos eventos, agradecer también a todos. Y vamos acá entonces a tener el día 20 de agosto, vamos a tener el próximo The Bridge en inglés, que va a ser con el conferencista Pedro Mena Gómez, con recomposiciones grupo kármicas. Y ahí el 29 de octubre en español con la conferencista Laura Sánchez, con la monarquía, cultura de la patología. Y en septiembre va a ser también en inglés con el conferencista a César Cordioli, Calepino Conscienciológico. Muchas gracias a todos, un buen día. Gracias nuevamente, profesora Malo.